Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Veja que no Evangelho de hoje, Jesus nos traz um ensinamento sobre o discernimento que nós precisamos ter na nossa vida. Quando nós olhamos o texto sagrado, nós vemos que Jesus faz um elogio aos fariseus e aos mestres da lei. E ele vai dizer aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações. Veja que Jesus nos chama a atenção sobre essa capacidade de escutar, de discernir o que é certo, o que é errado, e realmente ficar com as coisas boas e jogar fora aquilo que não é tão bom assim. Esse discernimento que nós precisamos ter na nossa vida, porque somente assim a gente vai conseguir realmente dar um passo de crescimento na nossa experiência de Deus e na nossa relação com o próximo. Por isso que nós vemos ali essa capacidade, que Jesus Cristo nos chama a adquirir, que é essa capacidade de discernimento, para que assim nós possamos continuar o caminho de salvação. Depois nós vemos como que Jesus Cristo vai fazer uma exortação a esses discípulos, e vai dar um mau exemplo que os fariseus e os mestres da lei faziam, porque eles não praticam aquilo que ensinam. Eles falam com os lábios, mas não falam com a vida. Depois ele vai dizer, Jesus diz: amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-lo, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos. Olha só, nós não podemos viver assim, com uma vida externa e outra vida interna. Nós precisamos entender que o nosso interior é a morada de Deus e o nosso exterior é essa manifestação de Deus que está em nós para com o nosso próximo, para com nossas relações, para que assim nós possamos realmente gerar essa capacidade de discernimento e de saúde nas nossas relações exteriores. Nós precisamos ter essa capacidade de contemplar mais as coisas, de abrir a nossa mente para refletir sobre as circunstâncias da nossa vida, para que quando a gente vê um mau testemunho, um contra-testemunho, nós possamos realmente separar aquelas coisas ruins das coisas boas. Porque senão a gente coloca tudo, por exemplo, uma pessoa que faz
um monte de coisa ruim e de repente ela cai num pecado grave ou então comete um grande erro e às vezes tudo aquilo que ela fez de bom vai ser suprimido por uma única coisa que ela fez de ruim. Nós precisamos ter esse cuidado, né? Porque todos nós somos pecadores, todos nós temos dificuldades, todos nós temos fragilidades. E é justamente isso que Jesus Cristo aqui está nos chamando a refletir, né? Aprender a discernir o que é bom, para se alimentar do que é bom. E aquilo que não é tão bom, a gente descarta, a gente coloca de lado, sem condenar ninguém, sem julgar ninguém, mas refletindo e percebendo, né, aquilo que é coerente e aquilo que não é coerente. Por isso que nós não podemos ficar amarrando fardos pesados nos ombros das pessoas. Nós precisamos ajudá-las a carregar esses fardos. Nós precisamos ajudá-las a sair do seu ambiente de pecado ou dos seus vícios, tirar essa pessoa desse lugar para trazer para uma vida mais saudável, uma vida segundo a liberdade dos filhos de Deus. É isso que nós precisamos aprender a viver. Por isso que nós precisamos ter um bom discernimento. E depois Jesus ainda continua ali dizendo que esses homens, eles só gostam de ser vistos, né? Eles não estão preocupados com a salvação do povo, eles só estão preocupados com a sua autoimagem. E isso é um perigo que nós podemos correr, essa preocupação excessiva com a nossa autoimagem, que faz com que a gente se preocupe muito com as nossas manifestações externas e esqueça daquilo que é a nossa vida interior. E isso nós não podemos esquecer, porque o nosso interior ele se manifesta no nosso exterior. E nós não conseguimos viver uma vida coerente, uma vida justa, com bom comportamento, se a gente não cuida do nosso interior. Porque a nossa vida ela se move sempre por convicções. E se nós não temos uma verdadeira convicção em Jesus Cristo, o que vai acontecer é justamente que nós vamos ter uma máscara para viver e se relacionar com os outros e vamos esquecendo, né, daquilo que é o mais importante, que é o nosso próprio coração. Por isso, Jesus ele nos chama a atenção sobre esta realidade. Nós não podemos viver uma vida de mentiras, mas precisamos viver uma vida pautada na verdade, entendendo que nós podemos cair, podemos ter dificuldades, podemos ter pecados, porque tudo isso faz parte da vida humana. Mas, na medida em que nós vamos trilhando esse caminho de amadurecimento, de crescimento, nós começamos realmente, né, a entender e contemplar uma vida mais real, não um mundo de fantasia. E depois nós vemos, né, no texto sagrado, como que Jesus Cristo ele vai ali nos fazer, né, uma outra exortação, né? Ele vai dizer: quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Então nós temos aqui 3 coisas importantes. Por isso que Jesus no Evangelho de hoje nos ensina a usar a nossa mente, a nossa capacidade reflexiva para fazer um bom discernimento de todas as coisas. Pois é o Espírito Santo que deve ser o nosso mestre, aquele que vai nos ensinando e nos ajudando a discernir sobre todas as coisas. Por isso que Jesus ele diz que não chameis ninguém de mestre, porque só o Espírito Santo é o mestre, aquele que vem com seus dons e vai nos ensinando pelo dom de sabedoria, ciência, inteligência. É claro que esse conhecimento, essa sabedoria, ela vem também através de Jesus Cristo, porque Jesus é o guia, como ele mesmo vai dizer aqui, o Cristo é o guia, porque é aquele que nos conduz no caminho da verdade. É aquele que nos abre para a ação do Mestre Divino, do Divino Mestre, que é o Espírito Santo, para nos iluminar na nossa consciência. E é claro, depois Jesus ele vai falar que só um é o vosso Pai.
não chameis ninguém de pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. E aqui nós temos um grande ensinamento sobre aquilo que é uma fraternidade universal, onde nós precisamos nos reconhecer como irmãos. Toda a humanidade todos os seres humanos, eles são irmãos, porque eles são filhos de um único Pai que está nos céus. É isso que gera uma união, uma unidade nessa diversidade de pessoas que nós temos no nosso mundo. Por isso que Jesus ele vai nos chamar a atenção justamente sobre isso, essa capacidade que nós precisamos adquirir de realmente discernir bem todas as coisas. E é por isso que no final do Evangelho ele ali vai dizer, quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Isso significa que, na medida em que nós vamos adquirindo um bom discernimento sobre todas as coisas na nossa vida, nós começamos a adquirir também a virtude da humildade. E aí nós começamos a entender o nosso próprio lugar diante de cada circunstância. E nos permitimos com que o próprio Deus, Trindade, nos conduza no caminho de salvação. E que assim a gente possa corresponder à graça divina com a nossa liberdade. E essa correspondência, ela se dá justamente assim, na medida em que nós vamos adquirindo uma capacidade real de reflexão sobre a verdade de Deus, sobre as circunstâncias do mundo, para que assim nós possamos escolher aquilo que é o bem comum, que é a salvação nossa, mas também a nossa salvação que parte e passa pela salvação dos nossos irmãos. Que a gente possa adquirir essa grande capacidade de discernimento para que assim nós possamos aprender a separar o que é bom do que é ruim. E separando o que é bom do que é ruim, possamos deixar o que é ruim de lado, mas focar os nossos olhares somente naquilo que realmente pode ser alimento de vida para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.